Olá, galera! Vamos lá, ajudando vocês a resolver a lista de exercício e tirando um pouquinho da dúvida de vocês, ok? Então, como vocês já leram o exercício, então eu vou resumir aqui, né? É um ângulo de 90 graus. Dois espelhos no ângulo de 90 graus, quantas imagens ele consegue formar, não é isso? Então, pela fórmula, o n é o número de imagens, 360 é da fórmula, menos 1 é da fórmula. E aqui é o alfa. O alfa é o ângulo que ele está nos fornecendo. Então, vai ficar 360 dividido por 90 dá 4. Menos 1, 4 menos 1, 3 imagens. Então, se dispormos dois espelhos e entre eles estiver 90 graus, então nós teremos 3 imagens, ok? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: agora é 30 graus que os espelhos estão dispostos. Então, se é 30 graus, quantas imagens iremos formar? Então, 360 dividido por 30 dá 12. 12 menos 1, então vamos formar 11 imagens. Então, foi o que nós falamos lá na outra videoaula, não é isso? Quanto maior for o ângulo, menos imagens eu tenho. Quanto menor for o ângulo, mais imagens nós iremos ter na associação de dois espelhos. Então, imagina o seguinte: se eu tenho dois espelhos desta maneira, eu tenho um determinado número de imagens. Se eu for fechando os dois espelhos, vai ter mais imagens do que a anterior, tá? A questão 3 segue o mesmo raciocínio, porém agora é 40 graus. 360 dividido por 40 é 9, 9 menos 1, 8 imagens, tá? Agora, o que pode complicar um pouquinho é a questão 4, que eu acredito aí que muitos ficaram em dúvida na questão 4, como resolver, não é isso? Então, nós temos a questão 4 aqui, deixa eu enquadrar melhor. Ele diz o seguinte, que ele tem dois espelhos e a associação desses dois espelhos estão dando 17 imagens. Então, quer dizer, o alfa eu não tenho, é o que ele quer. Em que ângulo está esses dois espelhos para ter 17 imagens, não é isso? Deve ser um ângulo bem pequeno, porque deu bastante imagens. Então, como n é o número de imagens, então eu vou substituir n por 17. Como alfa é o ângulo que eu quero descobrir, continua sendo alfa, certo? E aí, como resolver essa questão? Não dá para eu dividir e nem dá para eu subtrair. Então, eu pego o menos 1 e levo para o outro lado. Então, vai ficar mais 1. 17 mais 1, 18. E aí vai ficar 18 igual a 360 dividido pelo alfa. Ainda não dá para dividir. Passa o 18 multiplicando. Então, teremos 18 alfa é igual a 360. Como é o alfa que ele quer descobrir, o 18 passa dividindo. Então, 360 dividido por 18 significa que o ângulo é de 20 graus. O nosso ângulo aqui é de 20 graus. Agora, a questão 5. Agora ele está querendo a questão 5. Vamos enquadrar a questão 5 aqui. Certo? A questão 5 é a mesma maneira de resolver a questão 4. Porém, ele falou que são 5 imagens agora, né? São 5 imagens. Então, n é igual a 5. Mesma coisa, não dá para dividir nem subtrair. Passa o menos 1 para lá. 5 mais 1, 6. Ainda não dá para dividir. Passa o alfa multiplicando. Dá 6 alfa. Pega o 6, passa dividindo. 360 dividido por 6, 60 graus. Tá aqui, ó lá, 60 graus. Agora, a questão 6, que eu estava escondendo de vocês aqui. Por quê? Porque tem os meus dotes artísticos na questão 6, tá? Então, resumindo a questão 6, ele diz o seguinte. Nós temos um espelho, onde esse espelho tem 1,20 m de comprimento. A 2 metros desse espelho, nós temos um objeto de 1,80 m, né? Então, pela lei da reflexão, não é isso? Se eu tenho
2 metros de distância, a minha imagem também terá 2 metros de distância do espelho. E minha altura não altera. Minha altura continua sendo 1,80 m. Bem, se eu afastar esse objeto, estou afastando ele do espelho, para 6 metros do espelho agora. A imagem ela também será afastada para 6 metros. Ok? Porém, nós sabemos lá, que na outra aula nós falamos, que a altura não vai variar. Então, ele vai continuar com a mesma altura. Então, por mais distante que esteja o objeto do espelho e a imagem do espelho, ele vai continuar tendo a mesma altura. Ou seja, a altura do objeto e a altura da imagem vai continuar sendo 1,80 m, ok? Então, vamos para a segunda parte. Só um minutinho. A segunda parte dos nossos exercícios estão aqui, né? Então tá lá, eu tenho, olá galera, meus dotes artísticos novamente. Então lá, eu tenho um menino sentado na barbearia e esse menino está a 80 centímetros do espelho, né? 0,8 metros. E o barbeiro está a 50 centímetros do menino, não é isso? Ou seja, 0,50 metros, tá? Aí ele quer saber o seguinte, qual é a distância dos olhos do menino para a imagem do barbeiro? A imagem que está lá dentro do espelho. Então, vamos lá, pela lei da reflexão. Vamos lá. Se o menino está a 80 centímetros do espelho, a imagem do menino também estará a 80 centímetros do espelho. Se o barbeiro está a 50 centímetros do menino, a imagem do barbeiro também estará a 50 centímetros da imagem do menino. Então, qual é a distância do menino para a imagem do barbeiro? Qual é a distância do menino para a imagem do barbeiro? Então, vamos lá. 80, 80 e 50. Então, 0,80, 0,80, 0,50, 2 metros e 1. Está aqui, ó. 2 metros e 1. Na questão 8, tá aqui, ó. Determine o valor do ângulo de incidência. Ângulo de incidência. Lembra como que é o ângulo de incidência? Eu tenho o raio de incidência que vai bater no espelho e do espelho vai sair o raio refletor, certo? Lembrando que o raio de incidência é entre o espelho e o raio, tá? Aí ele nos forneceu isso aqui, ó. Esse 40 aqui, ou seja, do raio incidente virtual, porque ele está dentro do espelho, até o espelho tem 40 centímetros. Pela propriedade dos ângulos opostos, se aqui tem 40, aqui tem 40. Ah, professor, mas eu não consigo lembrar da propriedade dos ângulos opostos. Não tem problema. Lembre-se o seguinte, aqui não é o raio incidente? Do raio incidente para o espelho não tem 40? Então, do raio incidente para o espelho também terá 40. Ok? Basta lembrar ou enxergar esta definição, tá? Questão 9. Qual é a distância entre o ponto A e o ponto B', ou seja, a imagem de B? Aqui está o A, aqui está o B. E aqui está a imagem do B. Vamos lembrar, gente. Se o B está a 10 centímetros do espelho, a imagem do B também vai estar a 10 centímetros do espelho. Então, qual é a distância do A para o B'? Está aqui, ó, a distância do A para o B'. 10 mais 10 mais 10. 30 centímetros. A mesma coisa na questão B. Porém, na questão B, ele quer saber qual é a distância do B para o A'. Aqui está o A está a 10 centímetros do B e o B está a 10 centímetros do espelho. Então, o B' vai estar a 10 centímetros do espelho e o A' vai estar a 10 centímetros do B'. Então, qual é a distância do B para o A? 10 mais 10 mais 10, ou seja, também 30 centímetros. Ok? A questão 10 é mais simples ainda, principalmente se a gente desenhar. Ele diz o seguinte, que eu tenho um objeto P e eu tenho a imagem do objeto P'. Eu tenho o objeto P e a imagem do objeto P'. O que ele nos forneceu foi o seguinte, que do P para o P' tem 30 centímetros. Do P para o P' tem 30 centímetros. Bem, se eu sei que é a mesma distância do P para o espelho e do espelho para o P', basta dividir por 2. Então, do P para o espelho terá 15 centímetros, porque do espelho para o P' também tem que ter 15 centímetros para poder dar 30, ok?
Então a resposta é 15 centímetros. Beleza, pessoal? Ó aqui meu dedinho indicador. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, reveja o vídeo e pode me chamar aí no WhatsApp, nas redes sociais, tá bom? Um beijão e uma boa semana para vocês.